Olá, querido estudante da Escola Murilo Serpa, do segundo ano. Continuando nosso assunto sobre protozoários, sobre os protistas, hoje nós temos as algas. Então, com certeza, eu acredito que você já tenha visto alguns desses seres vivos, por exemplo, quando você foi à praia, tá certo? Hoje nós vamos iniciar o estudo sobre as algas, ver a sua importância ecológica, a sua importância econômica. Por que estudar algas? Onde encontrá-las? Como eu já adiantei, um ambiente que ele seja úmido e aquático, ou lá na praia, um ambiente de água marinha. Mas nós temos também espécies dulcícolas, ou seja, que vivem em água doce. O fitoplâncton, microalgas que são flutuantes nesses ambientes, e os fitobentos, que são algas fixas no solo, que são a base da cadeia alimentar aquática, sendo consideradas aí um pasto marinho. A importância ecológica, além dessa produção desse oxigênio nesse ambiente, são a base da cadeia alimentar, como nós vemos aqui nessa imagem. Olha só, o fitoplâncton fornecendo nutrientes e o oxigênio para a base dessa cadeia aqui alimentar. Lembrando, né, indivíduos que são produtores, e aí depois vem os consumidores primários, secundário e terciário. Lembra? E ainda nós conhecemos essa associação com outros seres vivos, com líquens e também nos recifes. Como eu comentei anteriormente, o fornecimento desse oxigênio nas ambientes, nessa floresta aquática, nós vamos considerar as águas como o pulmão do mundo. Até então, tinha-se que o pulmão do mundo era a Amazônia, a floresta amazônica. Nós temos agora, com os novos estudos, que o grande abastecimento de oxigênio vem do fundo do mar. E a importância econômica dessas algas nós temos na produção de cosméticos, na indústria farmacêutica, ainda uma alga nori que envolve aqui a produção do sushi. Aqui nós temos os líquens, que são bioindicadores de poluição, e também regiões serranas ou região onde não tem muita poluição, são regiões também propícias ao turismo. Podemos ver essas associações com algas, o líquen, a associação de alga e fungo, nesses locais que são muito vistos no ponto em relação ao turismo. E também os sorvetes, olha só, os emulsificantes de sorvete e também de gelatinas, onde nós podemos encontrar o agar e a carragenina, encontrar as espécies de algas vermelhas e ter essa produção aí de cosméticos e de gelatinas, o preparo de meio de cultura e como emulsificantes e estabilizantes, né, expressões desses alimentos. Então nós temos aí o uso econômico das algas. Olha só, aqui nós temos o sabonete esfoliante de algas com algas marinhas, né? A sua utilização e também o sabonete aqui ao lado, também ó, sabonete vegetal de glicerina, algas sendo utilizado na produção desses produtos cosméticos. Também na indústria farmacêutica. Nós temos aqui que essas algas foram, né, utilizadas como base de pesquisa e também alguns dos seus princípios para a produção desses medicamentos na indústria farmacêutica. Falando das euglenoficas, um grupo de algas, então nós temos que as euglenoficas são mixotróficas, ou seja, podem ser autótrofas ou ingerir nutrientes, né, sendo heterótrofas. Também tem o habitat em água doce, possui um estigma que percebe essa luminosidade, então ela vai em busca de luz, tá certo? Ela tem um flagelo para auxiliar nessa locomoção e um vacúolo contrátil. Esse vacúolo contrátil, vacúolo pulsátil, é útil para retirar o excesso de água desse indivíduo, nas células desse indivíduo, para que ele não venha sofrer com
variações que haverá nessa água. Então, certas variações de pressão também, que ela não venha a sofrer com essas mudanças que podem ter na água em relação, por exemplo, ao meio que ela está. Se é um meio mais concentrado ou menos concentrado de sais, por exemplo. Outro grupo nós temos os dinoflagelados, que são as águas do fogo, as pirrófitas. Então são geralmente marinhas, poucas são de água doce, dulcícolas, apresentam clorofila A, C, carotenoides, xantofilas e que vai dessa cor, né, de marrom avermelhado. Sua substância de reserva é o amido e glicerol. Sua reprodução é assexuada, né, por divisão binária ou sexuada com a formação de gametas. E a importância dessas algas para que nós possamos conhecê-las em relação a essa maré vermelha e a bioluminescência. Olha só, maré vermelha podemos observar aqui ao lado que é um fenômeno de intensa proliferação de algumas espécies de dinoflagelados que liberam na água grande quantidade de neurotoxinas que vão causar morte de peixes, podem causar morte de outros indivíduos, como moluscos filtradores, como as ostras, enfim. E se consumidos por outros seres vivos, eles vão sofrer com isso, eles podem morrer. E o homem, presente nessas águas, pode causar alguma urticária na pele, ou se consumir algum desses animais que tiveram contato com essas toxinas produzidas pelos dinoflagelados, com certeza pode adoecer. E a bioluminescência, um fenômeno bonito também acontece, que essa alga, né, a Noctiluca, ela vai promover, né, a grande quantidade dessas algas vai promover esses fenômenos de bioluminescência. E falando um pouco sobre essa maré vermelha, nessa proliferação de algas dinoflagelados que liberam toxinas, né, uma poluição orgânica, é um excesso de nutrientes e minerais presentes, e essas algas vão se reproduzir com mais facilidade, vai causar esse fenômeno chamado de maré vermelha, onde sob determinadas condições ambientais ocorre essa intensa, né, proliferação de organismos tóxicos, formando uma extensa mancha na cor avermelhada. Tá certo? Então, lembrando que o acúmulo dessas substâncias tóxicas podem trazer danos aos seres humanos e outros vertebrados. Tá bom? E aí, turminha, nós temos a nossa atividade relacionada a essa nossa videoaula. Certo? Então, bons estudos, continuemos firmes na nossa caminhada de sucesso. Hoje nós estudamos a primeira parte de algas. Na próxima aula, vou trazer para vocês mais 2 tipos de algas, né? 2 classificações, tá bom? Então, por hoje é só. Agradeço a você. Se inscreva no nosso canal e siga o professor nas redes sociais. Forte abraço!